Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver. Eu sou Paulinho, sou membro aqui da SIGNADI, Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, e hoje eu vim trazer alguns vídeos para você. Esses vídeos, eles são direcionados, focados, principalmente para os irmãos que estão se achegando à nossa igreja, estão se tornando membros da nossa igreja por esses dias, né? Então, você que já conversou com o pastor Rinaldo, que já recebeu no nosso grupo de WhatsApp, a apostila Quem Somos, não é? É com base nesta apostila que nós vamos falar durante os próximos minutos aqui com você. Eu pretendo dividir esse ensinamento em alguns vídeos, porque é bastante conteúdo, né? Para não ficar muito longo, você pode assistir um vídeo de cada vez e ir se inteirando aqui dos temas. Qual que é o objetivo desse ensinamento, dessa palestra, entre aspas, né, Quem Somos? É exatamente trazer para você que está se membrando na nossa igreja um entendimento amplo de como nós pensamos aqui na igreja. Sabemos que dentre as igrejas evangélicas existem diferenças teológicas, existem diferenças de interpretação do texto bíblico, existem diferenças na liturgia, no andamento do culto, enfim. Todos esses pontos nós queremos, na medida do possível, é claro que de repente algum detalhe, algum item que você deseja saber ou que você tem alguma dúvida, talvez eu acabe não falando, mas você tem a liberdade de nos procurar o pastor, procurar a mim, enfim, para que a gente possa esclarecer, né? Esse vídeo estará disponível no YouTube, que é uma plataforma pública, então eu sei que talvez estejam vendo esses vídeos algumas pessoas que são de outros ministérios, ou que ainda não são cristãos, não são membros de nenhuma igreja, mas enfim, eu creio que de toda forma a palavra de Deus é abençoadora. Então, se você começou a assistir esse vídeo, continue, Deus vai te abençoar também, né? Mas voltando ao que eu dizia, o nosso objetivo então é trazer esse leque de conhecimentos para você que está chegando na nossa igreja agora, poder saber aonde você está pisando, né? É um trabalho fundamental e é um trabalho necessário para que você possa então se membrar conosco. Inclusive, vamos explicar o que é membrar, o que é membresia no decorrer aqui do estudo. Eu vou ler algumas partes, quem tem esse material pode acompanhar a leitura, se não, ouça atentamente, e quem não tem também ouça, que vai ser abençoado da mesma forma, e depois eu comento, tá? Então, a primeira parte aqui da nossa apostila é o início da nossa igreja e a sua organização. Então, a história da nossa igreja, vamos lá, é o primeiro tópico. A nossa igreja foi fundada no ano de 2001, no dia 28 de janeiro. Então, é uma igreja que agora, em 2021, daqui a alguns dias, portanto, hoje nós estamos gravando no dia 16 de janeiro de 2021, ela completará 20 anos de existência. Foi fruto e resultado de um verdadeiro agir de Deus. Nosso pastor presidente, pastor Rinaldo Nascimento, converteu-se ao evangelho ainda jovem e desde cedo se dedicou a aprender das coisas do Senhor. Membrou-se então em uma igreja aqui mesmo na nossa região, em Diadema, e lá foi líder de mocidade, ministro da palavra, professor de escola bíblica dominical, dentre outras atividades. Foi então se aprofundando em conhecimento de Deus por meio da comunhão e de árduo estudo. Houve, porém, um momento onde o Senhor colocou no coração dele, através da busca em oração e do incentivo de alguns irmãos, muitos dos quais, inclusive, congregam conosco até hoje, o desejo de fundarem um novo trabalho. Algumas diferenças, divergências teológicas de interpretação do texto sagrado e de aplicação prática dos ensinos bíblicos fizeram então com que esses irmãos, sem qualquer tipo de contenda, se desligassem da igreja que frequentavam e fossem então levados à primeira igreja batista nacional em Diadema.
neste momento, as coisas se encaixaram. Todas aquelas divergências teológicas e de interpretação foram sanadas. E pouco tempo depois, iniciava-se um pequeno trabalho em um salão desajeitado, com poucas pessoas e quase nenhuma estrutura. Era então uma congregação ligada à primeira Igreja Batista Nacional em Diadema. Logo que a estrutura começou a se solidificar, nossa igreja então emancipou-se. Então a nossa igreja começou dessa forma, né? O nosso pastor presidente, pastor fundador dessa igreja, se converteu jovem ainda, começou a aprender das coisas de Deus, a ter comunhão, a estudar arduamente a palavra. E na igreja onde eles congregavam, que é vizinha nossa aqui, né? Hoje em dia, já adiantando, não existe nenhum tipo de divisão, de inimizade, de contenda, muito pelo contrário, são amigos da nossa igreja, são igrejas realmente irmãs. E lá, então, o pastor, naquela época, começou a desenvolver trabalho com jovens, começou a pregar a palavra, começou, enfim, a ter várias atribuições naquela igreja. Porém, algumas diferenças teológicas fizeram com que o pastor, então, sentisse, ele que na época não era pastor ainda, o desejo de começar um novo trabalho. E alguns outros irmãos que ali congregavam, também compartilhando desse mesmo pensamento teológico, o incentivaram, né? Então, só para adiantar o assunto, como que funciona para uma igreja batista nacional existir, passar a existir? O pastor Rinaldo, com esses irmãos, começaram então a frequentar a primeira igreja batista nacional em Diadema, que fica praticamente na divisa com Diadema e São Bernardo, ali no Taboão, naquela região ali. E a igreja do pastor Carlos, que é um amicíssimo nosso, e que a gente chama a primeira igreja batista nacional em Diadema como a mãe desta igreja. Ela que também é filha da Igreja Batista Nacional na Pauliceia, em São Bernardo. Quer dizer, a nossa igreja é filha da primeira de Diadema e neta da Igreja Batista Nacional na Pauliceia, e por aí vai, né? A árvore genealógica, entre aspas, aí, vai longe. Mas o que eu quero que vocês entendam, então? Começaram a congregar lá, começaram a conhecer teologicamente a igreja, e aí as coisas se encaixaram, aquelas divergências foram sanadas. Então, começou então o trabalho aqui da nossa segunda Igreja Batista Nacional, num pequeno salão, desajeitado, com pouquíssimas pessoas, sem estrutura, sem instrumentos, sem microfone, sem nada. É aquele trabalho bem inicial mesmo, que chama-se, no nosso caso, de congregação. E conforme o passar do tempo, essa igreja foi ganhando corpo, pessoas foram se achegando, a estrutura começou a melhorar, a crescer, enfim. A igreja começou a ter, inclusive, autonomia financeira para poder andar com as próprias pernas, e aí, então, emancipou-se, se tornando uma igreja e não mais uma congregação. É assim que as igrejas Batista Nacional começam, tá? Vamos para a sequência aqui. O próximo ponto é Igreja Batista Nacional e Igreja Batista Brasileira. Qual a diferença? Vamos ler. Os termos acima podem causar alguma confusão e torna-se importante explicar resumidamente que a Igreja Batista Brasileira surgiu antes, no final do século XIX. É essencialmente muito semelhante à Igreja Batista Nacional, porém com uma diferença fundamental, que é a nossa crença na atualidade dos dons espirituais. Já já eu vou explicar isso aqui. Isso se deu na década de 1960, quando o nosso saudoso irmão, pastor Enéas Tonini, experimentou algo tremendo. Ele recebeu o dom de falar em línguas estranhas, o que, entre aspas, evidencia o batismo no Espírito Santo. Tal fato acabou causando divisão entre os irmãos, pois alguns creram e outros não creram. Consequentemente, então, surgiu a Igreja Batista Nacional, aonde cremos sim que os dons de Deus são atuais e atuantes. Então, como o texto diz aqui, a Igreja Batista Brasileira começou muito antes, ainda no século XIX, né? No final do século XIX.
E é uma igreja muito parecida, teologicamente, com a nossa. O fato que fez com que houvesse a separação foi o dom de falar em línguas que o nosso amigo, pastor saudoso Enéas Tonini teve, que foi uma experiência com Deus, e fez com que ele então recebesse o dom de falar em línguas estranhas, né? O batismo no Espírito Santo, coisa que os irmãos da Igreja Batista Brasileira não creem. Eles creem sim nos dons espirituais, mas para aquela época da igreja primitiva. Então, nós vamos ver mais para frente, já encerrando o nosso estudo aqui, nós vamos falar sobre dons espirituais, mas aqueles irmãos então criam, e creem até hoje, que os dons espirituais eram para aquela época, né? Para a época da igreja primitiva, lá no livro de Atos, na época onde as cartas foram escritas, enfim, não para hoje. E nós não cremos assim. Evidência é que o pastor Enéas Tonini recebeu o dom, então, de falar em línguas estranhas. Então, isso fez com que houvesse essa divisão, essa separação entre as igrejas, e formou-se, então, a Igreja Batista Nacional, da qual nós fazemos parte. Vamos ler mais aqui. Convenção Batista Nacional e Ormiban. O que é isso? Fundada em 1965, a CBN, né, não é aquela emissora de rádio de notícias, não, é a Convenção Batista Nacional, é composta por todas as igrejas batistas nacionais que levam ou não este nome, mas que se submetem e assumem o mesmo compromisso doutrinário e ético, além de serem pastoreadas por um pastor filiado à Ormiban, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais. Antes de eu continuar a leitura, deixa eu já comentar uma coisa aqui com você. Aqui no texto diz que a confederação é composta por todas as igrejas batistas nacionais que levam ou não esse nome. Você vai entender no decorrer aqui do ensino que nós, batistas nacionais, temos e damos bastante liberdade em alguns pontos, logicamente, que não firam a ética e a nossa visão teológica, mas, por exemplo, é a questão do nome. A nossa igreja, Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, nós levamos, né, o selo Batista Nacional no nome. A primeira de Diadema também, a Igreja da Pauliceia também e muitas outras. Mas há muitas igrejas ligadas à nossa convenção que não carregam este nome propriamente dito. Não há necessidade, né? Então existe, eu não vou citar aqui, a igreja, Gustavo aqui, meu auxiliar, meu técnico de som e imagem está me ajudando aqui, a igreja Brilho Celeste, por exemplo, é uma igreja da nossa convenção, mas que não tem o nome Batista Nacional. Lembra de mais alguma? Não? Igreja Batista do Calvário, leva o Batista, mas o nacional não existe no nome. Então, isso para nós é indiferente. O que importa é a visão teológica e ética para que essa igreja esteja, então, ligada à convenção. Amém? Até aqui? Espero que você esteja entendendo. Onde mais? As igrejas geralmente surgem em forma de congregações, como eu já expliquei, e depois são emancipadas, assim como aconteceu com a nossa. Todas elas possuem a mesma linha teológica, sobretudo nos pontos fundamentais que veremos a seguir. Dessa forma, passam então a fazer parte da Convenção Batista Nacional, a qual tem suas sedes estaduais e regionais, né? Nós somos ligados então à Convenção Batista de São Paulo e, abaixo dela, uma Convenção Batista da nossa região do ABC. Já os pastores, após serem submetidos a um rigoroso processo de avaliação ético, sociológico e teológico, podem então ser arrolados à ordem de ministros, a Ormiban, né, a ordem dos ministros batistas nacionais. Isso é muito importante, já eu vou explicar mais como funciona. É importante salientar que qualquer igreja com o título Igreja Batista precisa estar ligada a uma convenção para ser considerada oficial. Então vamos comentar isso aqui que é importante. A parte da convenção, eu creio que já ficou claro. Os pastores. O que é preciso para ser um pastor da igreja
Batista Nacional? Primeiro é o conhecimento teológico, né? É a formação. Mas, além disso, é feita toda uma sabatina, uma análise ético-teológica, sociológica, desses candidatos ao pastorado. A Igreja Batista Nacional, ela não chama de ungir pastores, né? Porque nós entendemos que unção é outra coisa, né? A unção com óleo, então, é uma outra coisa diferente, ainda mais que nós não vamos nos aprofundar por causa do nosso tempo, mas nós usamos o termo ordenar. Ordenar pastores, quer dizer, esses candidatos são sabatinados, inclusive os seus vizinhos são entrevistados, não vai achando que eu quero ser pastor, eu vim de outra igreja, eu era pastor na igreja A, B, C, eu quero ser um pastor da Igreja Batista Nacional, pronto, está aceito. Não é bagunçado assim, não. Precisa haver uma sabatina, inclusive teológica, essa entrevista com os vizinhos, filhos, esposa, todo mundo é ouvido, e também a sabatina teológica, claro. E depois, essa pessoa sendo aprovada, ela é ordenada, ou seja, ela é arrolada à ordem dos ministros batistas nacionais, a ORMIBAN. Tá? Outra coisa, as igrejas, para poderem carregar o título de igreja batista, elas precisam estar vinculadas a uma convenção, seja a Igreja Batista Nacional ou a Igreja Batista Brasileira. Porém, uma coisa que eu quero comentar com você aqui, a Igreja Batista ela tem um nome muito conhecido e muito pesado. Quando você fala, eu vou à Igreja Batista, eu frequento a Igreja Batista, isso traz muita credibilidade. Infelizmente, né, a placa da igreja aceita tudo. Muitos locais, aí, muitas igrejas que se formam, talvez por se simpatizarem a doutrina ou a teologia batista, colocam lá na placa o nome Igreja Batista, e isso atrai muita gente, mas na verdade não são. Isso não acontece só com a Igreja Batista, não, presbiteriana, outras igrejas tradicionais, metodistas, sofrem com isso, que as igrejas levam o nome de Batista e não são. Então é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Vamos mais um tópico aqui. Formas de governo possíveis. Aí nós temos 3 modalidades: episcopal, presbiteriana e congregacional. Vamos ler. Temos basicamente 3 formas de governo dentre as igrejas evangélicas. A episcopal, vamos ler. Muito comum entre as igrejas pentecostais e neopentecostais, onde todas as decisões são centralizadas na figura do seu líder geral, chamados de bispo, de apóstolos, geralmente, né? Neste modelo, geralmente há uma sede geral e sedes regionais. Porém, não há praticamente nenhum tipo de autonomia. Então, nas igrejas com forma de governo episcopal, tudo é centralizado no líder, né? E a gente tem muitos exemplos. Se você ligar a televisão, 98% das igrejas que você vai ver na televisão, com raríssimas exceções, são igrejas de forma de governo episcopal, né? Geralmente elas são ou pentecostais ou neopentecostais, e tem esse poder centralizado, ou seja, o apóstolo, o bispo, enfim, aquele que é o mandatário geral, ele determina tudo em relação a todas as áreas da igreja. Os seus líderes abaixo, né, regionais, estaduais, seja lá o que for, eles têm geralmente a função apenas de repassar para as igrejas mais abaixo, e o pastor local não tem autonomia para nada, né? Geralmente é assim que funciona. Basicamente é isso. Depois eu vou explicar a diferença entre neopentecostal, pentecostal e tradicional. Mais para frente eu falo sobre isso. Outra forma de governo é a presbiteriana. Geralmente ocorre nas igrejas presbiterianas propriamente ditas. A assembleia, que são os membros, a membresia,
se reúne periodicamente para escolher o presbitério, que são os líderes de uma forma geral. Daí por diante, é o presbitério que tem autonomia para tomar todas as decisões. Então, a igreja presbiteriana, praticamente, ela também não tem autonomia. Ela tem apenas no que tange a escolher aqueles que os comandarão. É mais ou menos o processo eleitoral, né, que a gente tem secularmente. De tempos em tempos, nós escolhemos nossos representantes, que daí por diante tomam as decisões e não há nenhuma espécie de consulta à membresia aqui no caso. E a forma de governo congregacional, que é a que nós optamos, vamos ler aqui. A membresia da igreja, nesse caso, tem a possibilidade de decidir, através de assembleias, em relação a todos os assuntos inerentes à igreja. Este modelo é o que escolhemos, porque entendemos ser o mais justo e o mais eficaz. Então, nós, da Igreja Batista Nacional, eu só trouxe aqui as outras formas para você saber que existe, saber como é que funciona, mas para nós, a forma congregacional é a mais justa, é a mais eficaz. Então, tudo que vai ser feito, todas as decisões que têm que ser tomadas, são, no caso, então, votadas pela Assembleia, pela membresia, né? Então, eu vou comentar aqui, mas já adiantando, nós temos reuniões periódicas, que são ordinárias, e temos reuniões, assembleias, que nós chamamos eventuais, que são as extraordinárias. Nós vamos falar sobre isso agora. Deixa eu aproveitar o parêntese para comentar, porque senão eu vou acabar esquecendo. A diferença entre igreja tradicional, pentecostal e neopentecostal. A igreja pentecostal é uma igreja bíblica, é uma bênção. Claro que cada um tem suas preferências, tem as suas formas de liturgia, tem o seu pensamento. E graças a Deus que Cristo nos deu liberdade de pensar, né? E cada um se adapta aonde mais lhe aprouver. As igrejas pentecostais, elas costumam, além da forma de governo episcopal, elas têm uma ênfase muito grande aos dons espirituais, sobretudo o dom de falar em línguas. Isso é errado? Não vejo como errado. Mas a palavra de Deus orienta que falar em línguas sem intérprete não traz proveito, né? O falar em línguas edifica a quem está orando, edifica a si mesmo. Então, é uma coisa que não traz edificação para a igreja, biblicamente falando, mas eu não estou dizendo que é errado se fazer, né? Exemplos de igreja pentecostal: Deus é amor, Assembleia de Deus, são as mais conhecidas, aí, entre outras, né? São irmãos na fé do mesmo jeito, mas eles têm esse hábito de enfatizar, então, os dons espirituais, infelizmente, em alguns casos, em detrimento até à própria pregação da palavra. Isso aí sim é um problema, mas nós não estamos aqui para julgar. O neopentecostal, além dessa ênfase, tem mais uma coisa. É o foco muito grande na batalha espiritual, que nós vamos falar depois sobre isso. É aquela coisa de expulsar demônios, aquelas orações que parecem mais uma sessão de exorcismo, sem ofensa, é o entendimento que eles têm, mas é algo que biblicamente, pelo menos na nossa visão, não é o ideal, não é correta. Mas aí sim tem uma coisa condenável biblicamente. Além desse foco na expulsão de demônios o tempo todo, existe a questão das campanhas, né, que eles falam, que é, basicamente, introduzir coisas ao culto que a Bíblia não manda. Por exemplo, a rosa consagrada, onde está isso na Bíblia? Passar pelo vale de sal grosso, onde está isso na Bíblia? Carregar o azeitezinho ungido para ungir as coisas, os lugares onde vai, o trabalho, a roupa do marido, enfim. Isso não tem embasamento bíblico. Então, dentre outras coisas, né? Se a gente for citar, a gente vai ver muitas coisas bem mais estranhas, digamos assim. Mas é algo que biblicamente não tem embasamento. Então, as igrejas neopentecostais, elas têm essa característica.
muitos irmãos, principalmente os mais tradicionais, nem os consideram como irmãos. Eu não me arrisco a dizer com tanta ênfase, mas por conta de introduzir tantas coisas antibíblicas no culto, muitas igrejas os consideram como igrejas, como igrejas que nem são cristãs, né? Então não consideram essas pessoas como irmãos. Aí cada um julgue, né? O que mais que eu tenho para falar? As igrejas tradicionais, como a nossa, são aquelas que se fixam e enfatizam o ensino da palavra. Esse, para mim, é o nosso maior valor, para nós, né? Para a Igreja Batista Nacional, é o maior valor. O ensinamento, a iluminação, que Deus não traz revelações novas. Hoje, Ele ilumina o que está escrito para que o nosso entendimento se abra e a palavra seja pregada. Aí, irmãos, abre-se um novo leque, né? Qual é o melhor estilo de pregação? É a pregação expositiva? É a pregação textual? É a pregação temática? Isso é algo importante, mas não é fundamental para a gente. A pregação expositiva, em resumo, é aquela onde é lido, na hora da pregação, uma grande porção, ou seja, um capítulo inteiro, ou dois, ou uma passagem longa, e é ensinado aquilo que Deus quis dizer, sem aquela coisa muito de aplicação prática ou adaptação para a nossa realidade, mas é explicar o contexto mesmo do momento. Existem as pregações temáticas. Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus. Então eu vou buscar na Bíblia vários textos, várias referências, montar um quebra-cabeça e pregar. Ou textual, enfim, não vamos nos aprofundar nisso. Qual é a pregação correta? É a pregação inspirada por Deus, teologicamente coerente, né, com todo bíblico, sem distorções, sem isolamento de versículos que podem fazer com que haja interpretações incorretas, e qualquer interpretação ou qualquer ensinamento incorreto, fora da coerência bíblica, fora da essência da palavra, do todo bíblico, se chama heresia. Isso é um pecado muito grande e nós queremos passar longe dele em nome de Jesus. Amém até aqui? Vou falar de mais alguns itens aqui e nós vamos então encerrar esse primeiro vídeo. Estatuto da Igreja. Objetivos, diretoria, assembleias ordinárias e extraordinárias, membros, nomenclaturas e cargos. Vamos ler aqui. A igreja, após instituída, deve ser oficializada. Isso aqui é fundamental. Através de um estatuto, vocês que estão no grupo do WhatsApp, que vão se membrar agora, dia 31 de janeiro, receberam o estatuto da igreja para vocês lerem e conhecerem. Estatuto registrado em cartório. A igreja deve ter endereço estabelecido, CNPJ, bem como todos os documentos exigidos por lei. O estatuto deve contemplar os objetivos da igreja, o que é considerado teologicamente como nossa doutrina, estabelecer cargos diretivos, periodicidade das assembleias ordinárias, condições para que haja assembleias extraordinárias, dentre outros temas. Alguns itens fundamentais convém citarmos aqui. Primeiro, assembleias ordinárias. No caso da nossa igreja, do nosso estatuto, tá? Não é toda a Igreja Batista Nacional, ligada à Convenção Batista Nacional, que tem o seu pastor ali arrolado ao Ormibam, não quer dizer que ela tem que seguir esse mesmo calendário. Esse é o nosso estatuto, como eu disse, né? A Igreja Batista Nacional, para ela ser Igreja Batista Nacional, ela tem que ter uma coerência umas com as outras, ética e teológica, mas aqui cada igreja tem autonomia. Na nossa igreja, as assembleias ordinárias ocorrem bimestralmente, na primeira quarta-feira de todos os meses ímpares após o culto, né? Então tem o culto na quarta-feira. Se for
a primeira quarta-feira de um mês ímpar, depois do culto, tem uma assembleia ordinária. E essa assembleia ordinária não exige quórum mínimo. A pauta envolve, geralmente, prestação de contas e quaisquer outros temas relevantes. Então, se houver algum tema relevante que não dá para esperar, é tratado nesta assembleia. Agora, geralmente o que se faz bimestralmente é a prestação de contas. Aqui é uma regra geral para todas as igrejas Batista Nacional, tudo o que é feito com transparência. Além de ser decidido pela assembleia, pela membresia, tudo que é feito é prestado conta. Quanto se gastou de água, de luz, com produto de limpeza, com produto, enfim, de utilização geral, quanto se gastou com alarme, com sistema de câmera, com instrumentos, com estrutura para o louvor, quanto entrou em dízimos e ofertas, enfim, todo esse balanço é apresentado bimestralmente para a igreja. E além disso, existe uma comissão fiscal que avalia, são irmãos que não fazem parte da diretoria, que anualmente são eleitos, geralmente 3 irmãos, avaliam todas as notas fiscais, todos os documentos, tudo que é feito para que haja total transparência. E esses documentos ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira ver, qualquer membro da igreja. Pastor, eu gostaria de ver a nota fiscal de tal instrumento que foi comprado, enfim, coisas do tipo. Está tudo disponível. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre assembleias extraordinárias e vamos continuar com temas interessantes aí, tá bom? Daqui a pouco nós continuamos. Deus abençoe.